Fala moçada, beleza pura? Espero que vocês estejam bem. Hoje, continuando com a trigonometria, vou falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas, beleza? Vamos nessa! Safadinhos. Nós já conversamos anteriormente sobre os valores que seno e cosseno podem assumir, né? Tem até aqueles valores legais, né, que o pessoal adorou, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz não tem 1. Mas vamos pensar como função, né? No conceito de função, a ideia básica de função, a gente tem que ter dois conjuntos. Os dois conjuntos envolvidos aqui são os conjuntos reais, certo? Então, o que faz a função agora chamada função seno? Ela pega um valor nesse primeiro conjunto, geralmente é o domínio, né? Lembra desse esquema? A gente vai precisar lembrar disso, tá? Sinto muito, né? Então, o domínio, ele pega os valores de x e ele leva até o contradomínio, onde dá o seno, né, desse valor x. Então, ó, o x, o que a função seno faz então? Ela nos devolve o seno de x. Né? Então, esse valor, o seno de x, é a imagem de x do primeiro conjunto, certo? Nos valores em radiano, eu coloquei aí para a gente ir acostumando. Eu sei que a galera não gosta, prefere o grau, mas, cara, vamos acostumar com radiano, né? Π sobre 6 dá 30 graus, né, em conversão direta. E a gente sabe que a função, então, ela vai devolver o seno de 30 graus, que é meio, tá? Então, essa aqui é a função seno, e a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento dessa função, beleza? Vamos nessa. Tá? Isso aqui, ó, isso aí é o conjunto imagem, né? Esse pequenininho aí, tá? Os conjuntos reais tem um monte de valores, mas o que sai da função seno é esse conjunto aí, ó, que é o conjunto imagem, esse que tá vermelhinho, beleza? Toca o barco. O gráfico da função seno. Cara, é muito legal a gente entender essa função, porque você vai conseguir reconhecer ela em outras situações, né? Então, pense comigo a seguinte situação, né? A gente já viu que tanto o seno quanto o cosseno, eles são baseados numa circunferência, né? Circunferência de raio 1. Então, de cara, esse gráfico ele já tem uma limitação, ou seja, o seno não pode ser, o que sai do seno não pode ser maior do que 1 e não pode ser menor do que menos 1. Por isso que a gente tem esses dois limites aqui, tá vendo? Ó, o gráfico não vai passar daqui. Isso já é legal, já é um alento, né? Acho que a galera vai compreender melhor o que acontece com a função. Agora a gente precisa lembrar de alguns valores do seno para a gente entender o que acontece com esse gráfico, né? Então vamos lá. Ó. O primeiro valor é o zero. Por quê? Porque o seno de zero é zero. Então, as funções que são baseadas, depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as funções que têm a ver com seno, que a gente chama de tipo trigonométricas, tá? Isso é para o próximo vídeo. Aqui eu quero só apresentar as funções, os gráficos e as características delas para vocês, tá? Então, as outras que são baseadas no seno, ela pode até não passar do zero, mas quando a função é seno de x, é certeza que ela passa no zero, porque o seno de zero é zero. No primeiro quadrante, então, a gente tem uma subida até 90 graus, né? Porque a gente sabe que o seno de 90 é 1. Então, olha só, a função vai fazer esse caminho aqui, certo? A gente já conhece os valores intermediários. Por exemplo, π sobre 4, que é 45, né? Π sobre 6, que é 30, e π sobre 3, que é 60. Tá? E os valores a gente já conhece desses três, né? Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, olha o comportamento da função, tá vendo? Ela vai seguir esses pontinhos, vai chegar lá, o ponto mais alto, o máximo dela é 1, certo? Depois, o que acontece no segundo quadrante? Olha, estou na região do segundo quadrante. 2π sobre 3, ele é parente de 60, né? Ele é o 120. 3π sobre 4 é parente de 45. Vocês estão vendo que o seno vai ser o mesmo
que essas medidas, a gente sabe disso, porque no segundo quadrante o seno tem o mesmo comportamento, digamos assim, a diferença é que ele vai decrescendo, né? Então tá aí, ó, 120, 135 e 150 tem o mesmo seno de 30, 45 e 60. Por isso que é legal decorar essa paradinha, tá? Chegando, completando então a meia volta do ciclo, nós temos que quando chegamos em 180 é zero. Então a curva que ela vai fazer, ó, a partir de agora a gente sabe que no terceiro e no quarto quadrante o seno já é negativo. Em 270, que é 3π sobre 2, ele já vale menos 1. Então, ó, os valores intermediários aqui, né? 210, 235 e 240 são todos parentes de 30, 45 e 60, só que agora os valores são negativos, certo? Chegamos no quarto quadrante, o seno volta a subir, ele chegou até menos 1, ele vai fazer uma subida aqui, né? Então, nós temos agora os outros três ângulos que são ainda parentes do 30, do 45 e do 60, né? Serão 300 graus, 315 e 330, certo? Então, toca o barco, ó. Todos esses valores agora são os mesmos de 30, 45 e 60, só que eles ainda estão no lado negativo. Fecha o ciclo, completa o ciclo com 2π, deu uma volta completa. Essa aqui é o comportamento da função seno. Gente, começa a vislumbrar essa função com esse formato, é muito legal isso aí, tá? Começa do zero, vai até o 1, e em 180 ele para, entra no lado negativo, vai até o menos 1 e sobe. Se você, aos pouquinhos, ir se apropriando dessa visão da função seno, cara, você vai se dar muito bem com a trigonometria, independente de onde ela aparecer, a gente vai dar aquele chapuletation, beleza? Então, esse é o gráfico da função seno, passo a passo, com os principais valores. Diferente disso, você não precisa ficar decorando, não. Esses valores aí que são os legais, beleza? Algumas características da função seno. O domínio. Domínio é o que entra, é aquele primeiro conjunto. Tudo pode entrar no valor de x. Então, os números reais, tá? Esse é o domínio da função. A imagem a gente já viu que ou ela está maior do que menos 1 e menor do que 1. Né? Então, está ali, é um intervalo entre menos 1 e 1. O período. Então, essas funções que se repetem têm uma característica bem legal chamada período. O período é o tempo que ela demora para repetir a mesma estrutura, ou seja, ela tem um período de 2π. Tá? A cada 2π a gente vai ver essa mesma ondinha. Né? Começa no zero, sobe, vai até o zero de novo, vai para o lado negativo e torna a voltar no zero. A cada 2π a gente vai ver isso. Né? O gráfico, o nome desse gráfico é chamado de senoide. Tá? Senoide, tá bom? Qualquer função que esteja baseado no seno, ele vai ter essa estrutura. Legal? A função é ímpar. O que é uma função ímpar? A gente comentou, geralmente no conteúdo do primeiro ano do ensino médio, a gente vê essa instrução, né? É que o valor de f de x está aqui, ó, está descrito. Ó. O valor da função é o mesmo da função para o valor negativo, só que trocando o sinal, certo? Então, de 30 e de menos 30 não são valores iguais. Quando isso acontece, ela é uma função par. Então, 30 e menos 30, eu preciso trocar o sinal. Isso acontece por conta do primeiro com o quarto quadrante, é fácil de perceber isso. Né? Então, tá aí, ó, um exemplo numérico disso aí. Né? Ao seno de 45, ele é igual a menos, você tem que trocar o sinal do seno de menos 45, para ele ficar raiz de 2 sobre 2. Beleza? Outras características aí, ó, da função seno. A função é crescente, a gente viu isso no gráfico, né? Ela é crescente quando? Ela começa crescente no final do terceiro quadrante e ela cresce até o final do primeiro quadrante. Tá vendo aqui, ó? De 270 até 90, ou seja, aquela curva que ela faz voltando, tá? Então aqui a gente até representou ela passando um pouquinho de 2π,
mas é só para a gente entender, né? Então, o segundo e terceiro quadrante, ela começa do 1, a gente viu no gráfico que vai lá para baixo. Então, do terceiro quadrante, começa uma outra volta, ela vai crescendo de -1 até 1. E quando é que ela é decrescente? Ela é decrescente no final do primeiro quadrante até o final do terceiro, ou seja, naquela decidona que ela faz do segundo, de 90 até 270, a função é decrescente. Então, eu coloquei aqui para vocês verem aqui, para o k igual a 1, ou seja, para a primeira volta, apesar de que a gente termina passando um pouquinho, né? 7 sobre 2 vai dar 3,5. Passou da primeira volta, tá? Mas é porque é só para ajudar a gente na representação. Esse K aqui, ele quer dizer que é sempre uma volta à frente. Se você pegar o mesmo trecho, uma volta, duas voltas, três voltas, e essa volta aqui é representada pelo K igual a 1, certo? Então, ele é crescente. Tá vendo aqui, ele é crescente de 270 até 90 graus da outra volta, e ela é decrescente de 90 até, de novo, 3,5, vai chegar lá no equivalente a 270 graus, certo? Quando é que a função é positiva? Isso aqui, quando é que a função é positiva? Considerando que o k é um número inteiro, então tanto faz a volta ser para o lado do ponteiro do relógio ou ser contrária. Quando x pertence a 2kπ, ou seja, está vendo aqui, voltas completas, e π mais 2kπ. Ou seja, a cada intervalo daquela subida do cucurutozinho da função, ela vai ser positiva. E quando é que a função seno é negativa? Aí está no intervalo de -π, 2kπ. Tá vendo? É quando você completa a parte de baixo. Do terceiro para o quarto quadrante, ela sempre vai ser negativa. Tá? Tá um exemplozinho numérico aí, para k igual a 2, tá vendo? Eu já passei da segunda volta, completei duas voltas. Então, de 4π, que é o começo da segunda volta, até 5π, ela é positiva. Tá? É a parte de cima, é bem facinho de entender isso. E quando é que a função é negativa? Quando x está entre 3π e 4π, ou seja, a parte de baixo, 3π, 4π, completou a voltinha. Legal? A próxima função que nós vamos falar um pouquinho é a função cosseno. Tá? Então, na função cosseno, de novo, como é função, a gente precisa relacionar dois conjuntos. O que faz a função cosseno? Ela pega o valor do primeiro conjunto, que a gente chama de domínio, ou seja, pega o x, e ela leva até o cosseno de x, que já é do segundo conjunto, é o contradomínio. Né? Os valores que saem da função nós chamamos de imagem. Então, depois vai ter aquele desenho de novo, tá? Do conjunto imagem. Então, vamos lá. Tem aqui, de novo, 30 graus. O que a função vai fazer? Ela vai pegar 30 graus e vai transformar no cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Certo? Olha aí o conjunto imagem aí, olha que bonitão, tá? E a gente já viu que o conjunto imagem, tudo que sai do cosseno tem que ser maior do que -1 e menor do que 1. Tá ali entre -1 e 1. Legal? Vamos fazer o gráfico dessa geringonça. Então lá, o gráfico da função cosseno, vamos repetir a mesma estrutura, tá? Como o cosseno foi construído também dentro do ciclo trigonométrico, a gente viu que o raio é 1. Então, gente, o maior valor possível para o cosseno é 1 e o menor é -1. Tá? O primeiro valor que a gente começa aqui, quem que é o cosseno de 0? É 1. Então, olha já a primeira diferença que a gente tem dessa paradinha aí para outra. Tá? Então, ele vai começar aqui no 1, né? E o cosseno de 90 graus a gente sabe que é 0. Então, ele já começa decrescente a função. Aí temos 45, 30 e 60 de novo. 45, os valores, o cosseno deles a gente já conhece. Tá vendo como já começa na descida? Vocês virem a diferença dessas duas funções, cara, vai ser muito legal. Entrando no segundo quadrante, o que acontece? Ele vai caindo mais, porque ele vai entrar na parte negativa. Então, olha só a paradinha. Né? Eu já tenho aí 120, 135 e 150. Também correspondente ao 30, 45 e 60. Mas reparem que ele já troca de sinal do primeiro para o segundo quadrante. Né? Porque o cosseno lá no ciclo trigonométrico ele é o eixo x. Então, passou de 90 graus,
ele já cai do lado negativo e ele chega no menor valor em 180. Né? No terceiro quadrante, os correspondentes, olha o que vai acontecer aqui, ó, ele vai subindo e chegou no zero de novo em 270 graus. E no quarto quadrante, né, aqueles valores, vou ficar repetindo tudo não, isso cansa, né, mas vocês já sacaram a parada. Cara, olha essa curva. A curva em termos de estrutura, de subida e descida é a mesma, só que ela não começa no zero, ela começa no 1 e ela termina em 2π de novo no 1. Tá? Os dois valores máximos, ela começa no 1, termina no 1 e na metade, que é o 180, ela chega lá no menos 1. Beleza? Então, algumas características aí da função cosseno. Né? A gente já viu, praticamente é muito parecido. Né? Muda um pouquinho aquela parada de quando é crescente, quando é decrescente, quando é positivo e negativo. Mas o domínio continua sendo os reais, tá? Sempre. Qualquer número pode entrar ali dentro e o cosseno vai calcular o número que você pensar, não é só ângulo, não. Né? Qualquer número ele responde com o valor do cosseno. E a imagem a gente também já sabia que é de menos 1 até 1. Beleza? É o mesmo esquema, guarda isso aí. Tá? O valor que sai do cosseno não pode ser maior do que 1 e nem menor do que menos 1. A função também tem período de 2π. A gente já viu isso. A curva começa lá no topo e termina em 2π no topo, depois ela faz um outro período, a cada 2π ela vai se repetir. A função f é par. Tá vendo? Aquele conceito que a gente comentou antes. Ó. É o conceito lá do primeiro ano, geralmente, do estudo de funções iniciais lá. Né? O x pertencente ao domínio, ou seja, qualquer número real. Quando você fizer um número, né, o valor da função desse número vai ser igual a menos ele. Então, é aqui que o cosseno de 30 e o cosseno de menos 30 se equivalem, porque eles estão ali, a diferença deles é do primeiro para o quarto quadrante e o cosseno vai ser igual nessa situação, certo? Então, tá aqui, ó, o cosseno de x, ele é igualzinho ao cosseno de menos x, certo? Tá aqui, ó, 5π sobre 6, ele é igual a o cosseno de menos 5π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Isso aqui você já está lá no segundo quadrante, né? O ângulo de 150 graus. Valendo? Quando é que a função cosseno é crescente? Ela é crescente, tá vendo? Menos π. Você está sempre indo para o lado do sentido do contrário dos ponteiros do relógio, tá bom? Então, você começa lá do menos π, esse 2π, quer dizer que qualquer volta que você começar isso vai ser verdade. Então, isso aí é a parte de baixo, ó, de menos π, quer dizer que você está voltando de π até 2π. Né? Ela é crescente, a gente viu isso também, da metade do gráfico. E ela é decrescente, ela já começa decrescente, tá vendo? No começo da volta, que é 2kπ, até a metade dela, que é o π. Sempre, em qualquer volta. Se você fizer k igual a 10 ali, você vai ter os intervalos que ela é crescente e decrescente nessa condição. Né? Tá aí um exemplo numérico. Para o k igual a menos 1, quer dizer, eu andei uma volta para trás. Ela é crescente de menos 3 até menos 2π, né? E é decrescente de menos 2π até π. Então, a parte de cima você vai olhando, ela é decrescente e a parte de baixo ela é crescente, tá? Sempre aqui, ó, tem uma ordem aqui, tá vendo? O número ímpar para o par, né? Você está voltando o ciclo, você não começa do zero até π, você começa de um número que é múltiplo de π, né? Ímpar de preferência, até 2π. Aqui é o contrário, né? Você está lá na parte inteira, da parte completa, do zero até o π, ele vai ser decrescente, ele vai diminuindo. Tá aí, ó, uma outra situação, quando é que ela é positiva, tá? Acostuma com a linguagem, né? Fica feio pra diabo essa frase toda aí, né? Mas feio pra diabas a frase toda, mas está valendo, é bem legal essa ideia. Né? Quando é que ela é positiva? Então, a gente sabe que ela é positiva quando? Quando é que o cosseno é positivo? No primeiro e no quarto quadrante, ou seja, de menos 90, que é 270, até 90 graus, tá vendo? Isso aqui é volta, gente, não precisa ficar preocupado com isso. Se você pegar de 270 até 90, isso é na primeira volta, digamos assim, né? Ou entrando já na segunda. Mas é sempre assim, você vai pegar de
do múltiplo de 270 até o múltiplo de 90, sempre ela vai ser positiva. E quando é que ela é negativa? É quando o x está nesse intervalo aqui, ó, tá vendo? Ó, π sobre 2 é o final do primeiro quadrante até o final do terceiro. Então, na descida, né? Na descida do ciclo, lembra do ciclo trigonométrico? Hipnotizar a moçada, tá? Então, na descida ele vai ser negativo. Então, tá aqui, ó, para o k igual a zero, ou seja, na primeira volta, de 270 até 90, ele é um valor positivo, e ele é negativo quando? De 90 até 270, tá vendo? Na subida, o cosseno é positivo, tá? Aí na descida, isso um ciclo, eu não estou falando no gráfico, que a gente viu agora há pouco, tá bom? Quando a gente combina os dois gráficos, eu faço questão de mostrar isso, porque é legal a gente ver a diferença entre eles. Né? Dentro desse mesmo padrão, eu passei até um pouquinho de 2π, tá vendo? Ó? Tem mais meio π ali, 2,5π, tá? Para frente. Mas olha o que acontece. O seno, olha como por que esse aqui é o seno. Não é só porque eu fiz vermelhinho lá em cima, não. Porque ele começa do zero. Ele chega em 90 no ponto mais alto. E em 180 ele volta para o zero. Né? Olha o que acontece com o cosseno. O cosseno ele começa no 1 e em 90 ele cai para o zero. Vocês estão vendo que dá para a gente falar tudo aquilo que a gente falou antes, do crescente, do decrescente, positivo e negativo. Tá vendo aqui, ó? No primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Aí continua o barco, né? No segundo quadrante, o seno continua positivo, só que o cosseno já vai aqui para a parte de baixo, né? Completei logo o gráfico do seno e fazer um pouquinho também do cosseno. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa paradinha daqui para frente é o segundo quadrante, até aqui, certo? Olha o que acontece no segundo quadrante. Enquanto o seno é positivo, o cosseno já é negativo. Mas os dois são decrescentes, notaram isso? Do π, que é o início já do terceiro quadrante, até 270, de 180 até 270, aí acontece uma divergência básica. Os dois são negativos, mas enquanto o seno decresce, o cosseno já começa a crescer. Né? E aí a gente completa mais um morrozinho, porque o cosseno ele está em ascensão, ele chega no valor máximo de novo em 2π. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo e ele é crescente. O seno é negativo, mas ele também é crescente. Tá? Então, vale a pena a gente diferenciar. Vocês reparem mesmo nesse gráfico, que basicamente é o mesmo gráfico que andou 90 graus para frente. Né? O π sobre 2, ó, se eu afastar o valor do cosseno aqui, se eu pegar esse gráfico azulzinho e arrastar ele para cá, com 90 graus ele fica igual ao seno. Tá? Então, essa é basicamente a diferença entre os dois valores. Dá para notar também muito legal isso aqui, ó, esses pontinhos onde eles se equivalem. Né? Onde é que o seno equivale ao cosseno? Só nos múltiplos de 45 graus, e de preferência em quadrantes ímpares. Porque aqui, ó, isso é raiz de 2 sobre 2, que é 45, o seno igual ao cosseno. E lá no terceiro quadrante vai dar menos raiz de 2 sobre 2, que é o ângulo de 225. Certo? Então, moçada, é legal a gente associar essas duas curvas aí. Beleza? Toquemos o barco. Fiz mais uma pontinha aí, mas tá valendo. Dois exemplinhos para a gente falar um pouquinho do conceito da função seno e cosseno, tá? Isso aí, olha o que ele está pedindo. Para quais valores reais de m a equação tem solução? Então, gente, é fácil a gente vislumbrar a seguinte situação. A saída, tá vendo isso aqui, ó? Essa é a saída. O que sai da função? Vale a pena a gente lembrar que isso aqui é que eu vou analisar. O seno eu já conheço. Então, é a parte da saída da função que a gente vai analisar, certo? Também é fácil, é legal de lembrar que o seno ele só existe entre menos 1 e 1. Fora disso, não tem seno. Tá? Não tem um seno, nunca o seno sozinho vai dar um número 2, por exemplo. Então, a gente já pode pensar que essa resposta, que é a saída do seno, está também entre menos 1 e 1.
E o que a gente vai fazer agora é analisar as duas sentenças. Está vendo aqui que tem duas desigualdades juntas, ó. Então, a gente vai analisar essa e essa, tá bom? Tem duas coisas, ou ele é menor do que 1, ou ele é maior do que menos 1. Então, a gente analisa primeiro essa aqui. Olha que facinho. O que faz aqui? Joga o 5 para o outro lado, ele vem negativo. Vai dar menos 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 4 por 2 é menos 2. Então, o m tem que ser menor ou igual a menos 2. Tem que ser. Se ele for um número maior do que menos 2, menos 1, por exemplo, já vai dar tilt ali, porque o seno daria 3 e o seno não pode ser 3. A segunda sentença é essa, ó. Mas para facilitar, eu vou reorganizar ela, eu vou virar. Tá? Se eu estou dizendo que 1 menos 1 é menor do que isso, eu vou fazer, eu acho que é sempre melhor fazer dessa forma, né? Deixar o sinal à direita, como foi a primeira sentença aqui, certo? Então, 2m mais 5 é maior do que menos 1. Se menos 1 é menor do que ele, é porque ele é maior do que menos 1. Então, toca o barco, joga o 5 para lá, ele vai negativo, dá menos 6, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o m tem que ser maior do que menos 3. Agora, pense comigo, essas duas respostas elas têm que conviver juntas, né? No primeiro caso, o m tem que ser menor do que menos 2, concorda? Faz a minhoquinha, menor do que menos 2. A segunda sentença diz que o m tem que ser maior do que menos 3. O que é maior do que menos 3? É para a direita dele. E juntando as duas respostas, então, ó, tá vendo? Onde é que aparece ao mesmo tempo as duas minhoquinhas? Em que região? É entre menos 3 e menos 2. Então, resposta. Para que valores reais de m essa equação tem solução? Quando m está entre menos 3 e menos 2. Quando m é maior que menos 3 e menor que menos 2. Beleza? Pulei aquela parte de m pertence aos reais, porque a gente já sabe que o domínio é sempre o conjunto dos reais, tá bom? Toca o barco, ó. A solução piscante, bonitona aí para vocês. Para o segundo exemplo, resolva graficamente seno de x menos cosseno de x é maior que zero. Para o x estando entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta. Vamos lá, né? Devagarzinho. Resolver graficamente, eu acho que a melhor forma de visualizar isso se a gente fizer os dois gráficos juntos. Lembra daquele gráfico? Acabei de mostrar ele aqui, 2 slides atrás, certo? O seno, tá vendo? O vermelhinho é o seno, certo? Porque ele começa no 0, ele vai até 1 em 90, volta, tá vendo? Segue o caminho até o 2π. E o azulzinho é o cosseno, porque ele começa no 1, e em 180 ele vale menos 1, e depois, quando dá a volta completa, ele volta a valer 1 de novo. Então, o vermelhinho é o seno e o azulzinho é o cosseno. Agora, vamos entender essa parada aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Quando é que você subtrai dois números e o resultado dele dá positivo? Tem uma forma de ver isso aqui também, né? Você fala, quando o seno é maior do que o cosseno. Tá certíssimo. Né? Mas, ó, pensa comigo, joga o cosseno para o outro lado da equação. O que acontece? Você vai achar que seno é maior do que o cosseno. Quando a gente fala que um valor de uma função é maior, a gente tem que olhar para o y. Ou seja, eu quero que vocês olhem para cá e para cá. Tá? Quando é que o seno é maior que o cosseno? Então, de cara, o seno começa no 0, certo? Ele vai subindo. Acompanha aqui comigo, ó. Quando chega nesse pontinho básico aqui, vem a destruição, né? Esse pontinho a gente já conhece, né? É o 45. Eles se igualam. Só que a partir daí, o que acontece? O seno cresce, vai até 1, enquanto o cosseno vai diminuindo. Então, ó, essa região aqui eu já sei, dá para ver visualmente que o vermelho está acima do azul, certo? No segundo quadrante, o que acontece? Ó? Agora ficou mais claro ainda, porque no segundo quadrante todo seno é positivo e todo cosseno é negativo. Então, aqui, ó, chegou aqui o cosseno, até aqui o cosseno continua menor. Tá? Eu quero saber quando é que o seno é maior. Lembra disso, né? Quando é que o seno é maior.
Até esse lugar aqui, ó, esse lugarzinho aqui, o que que vai acontecer? Esse valor aqui a gente também conhece, né? É o valor que quando você soma π com π sobre 4, vai dar 5π sobre 4, tá? Esse aqui eu já estou lá no terceiro quadrante, é o 225, certo? Até aqui o seno continua maior, concordam? Daqui para frente o cosseno passa e ele não perde mais a liderança até completar 2π. Então, olha que bonito! Isso aqui tudo o cosseno é maior, tá? Então, o que a gente consegue responder graficamente? Você está vendo que eu só brinquei com o gráfico, certo? O que a gente consegue dizer com isso? Que nesse intervalo entre π sobre 4, né, esse aqui, ó, entre π sobre 4 e 5π sobre 4, na primeira volta, o seno vai ser sempre maior do que o cosseno. Beleza? Então, a solução, a resposta, quando x está entre π sobre 4 e 5π sobre 4. Gostaram? 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 É legalzinho graficamente, mas precisava entender como é que é pelo menos essa primeira volta de cada gráfico para a gente visualizar isso aí. Legal? Então, a resposta piscante e poderosa. Vamos lá, Chapuletation. Para encerrar essa aulinha, então, a função tangente. A função tangente, basicamente vai seguir o mesmo roteiro da outra. É uma função, então ela pega valores de x e transforma na tangente de x, certo? Só que, se vocês lembrarem, a tangente ela não depende mais do ciclo trigonométrico. Ela é uma retinha que tangencia o 0 grau, tá? Tangencia a circunferência. Então, vai ter momentos em que a tangente não existe. Então, aqui, π sobre 6, que é 30 graus, a tangente vale raiz de 3 sobre 3. Só que quando você tiver, tá vendo? É o conjunto imagem, o que sai da tangente é o conjunto imagem. Só que, por exemplo, π sobre 2, ele não tem tangente. Então, a tangente, a gente diz que ela não existe. Não existe a tangente. Então, aqui, ó, o x não pode ser π sobre 2 e depois, cada meia volta que você fizer π sobre 2, 290, né? 270, todos esses múltiplos de 90 diretamente, né? 90, 270, para cima e para baixo, a tangente não existe, tá? Então, esse é o primeiro problema, digamos assim, que a gente tem em termos de domínio, tá? Vamos para as características dela. Né? Gráfico. Esse gráfico aqui ele mostra muito, galera, muito mesmo. Olha que legal. De novo, eu vou fazer no mesmo intervalo aqui, né? Vou colocar, fiz até uma volta e meia para ficar mais esclarecidinho. Né? O problema é que a tangente ela não tem limite. Ela pode ir para infinito e menos infinito. Ela não fica entre menos 1 e 1, como seno e cosseno. Né? A gente sabe que a tangente de 0 é 0, que a tangente de 45 graus é 1, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60 é raiz de 3. O problema é que a tangente de π sobre 2 não existe. Está vendo que eu fiz uma retinha aqui? Então, o que acontece com essa tangente? Eu sei que ela passa para o lado de cá, porque a tangente de 180 existe. Né? E agora? O que acontece? Acontece que ela vai fazer uma curva assim, ó. Ela fica beirando, né? Ela também tangencia, ela chega próxima. Eu não posso dizer que tangencia não, porque ela não tem ponto em comum, tá? Ela passa fininho aqui nessa paradinha, tá vendo aqui, ó? Mas ela não encosta, porque a tangente 90 não existe. Se você pegar aí e fizer na calculadora a tangente de 89,99, você vai ver que vai dar um número gigante, tá? Mas a 90 certinho ela não existe. Quando chega no segundo quadrante, aí ela já vai para o lado negativo. Só que também ela tem a mesma situação. 90,1. Faz isso depois na calculadora para você ver a bagaceira. Vai dar um número muito grande, só que negativo. Eu sei que a tangente de 180 é zero. E eu conheço as outras tangentes intermediárias, né?
São os mesmos valores de 30, 45 e 60, só que negativos. Então, olha o que a tangente faz. Olha que massa isso aqui. Quando chegar em 270, ela também não tem valor. Tá vendo? Sempre meio π, 1,5, 3,5, tá? Sempre nos meios, tá? 2,5, 3,5, 4,5, tá? Esse aqui é 1,5, tá vendo? 3 sobre 2. A tangente nesse cara aqui, ela também não existe, tá? Então, imagine o seguinte, ó. No terceiro quadrante é como se fosse no primeiro, tem os mesmos valores. Então, ela sobe, se aproxima de 270 e vai lá para cima, tá? 270 ela vai subir muito, só que não tem valor. Quando entra no quarto quadrante, a gente já sabe que em 2π, quando completa a volta, ela vale zero. Os outros valores repetem, então, do quarto quadrante, repete os valores do segundo. Então, olha esse gráfico, gente boa, né? Se eu for construir ele mais para frente, ó, vai embora. Sempre aquela quebrada, ó, meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, a tangente não existe, que são os múltiplos de 90 ou 90 mais π. Sempre. Π sobre 2 mais π, você vai somando 3π sobre 2 mais π, dá 5π sobre 2, 7π sobre 2, você vai embora. E nesses aí a tangente não existe. Olha que coisa maluca, que negócio legal, certo? As características, ó. O domínio de f, a gente já sabe então que ela não existe para π sobre 2 e cada meia volta, ó, né? Cada metade da volta ela não vai existir. A imagem nem tem o que falar, porque entre menos infinito e mais infinito, a tangente pode ser muito gigante negativa e muito gigante positiva, tá? Então a gente diz que são os conjuntos reais. O período dela, vocês viram que ela se repete a cada π, ou seja, cada vez que ela dá aquela freada que ela não existe, tá ali uma interrupção e a cada 180 graus ela não existe de novo. O nome dessa curva é tangentoide. Legal? E aí, moçada, em termos de característica, ela é ímpar. Por quê? Porque quando você troca o quadrante, né? Quando você troca o quadrante ou de cima para baixo, ela troca o sinal, tem que trocar o sinal de tudo, tá? Isso aqui é uma troca de cima para baixo, então ela é ímpar. Beleza? Então tá aí, ó. A tangente de π sobre 4 é menos a tangente de menos π sobre 4. Né? Menos π sobre 4 vai dar menos 1, você troca o sinal de novo e fica isso aí, tá? A função é igual para os valores, tá vendo? Sempre que você fizer a mesma coisa, ó, pega o valor de x e dá meia volta, você vai achar o mesmo valor. Legal? Então, moçada, isso aí é a função tangente, tá? Ela tem bastante utilização em outras áreas da ciência, mas aqui eu queria, com essa videoaula, apresentar para vocês como função seno, cosseno e tangente, tá? No próximo vídeo, né, eu queria que vocês vissem depois o vídeo chamado função do tipo trigonométrica. Ali a coisa vai aparecer com mais eficiência a utilização desse tipo de função e como é que a gente estuda o período, o intervalo, a amplitude dela e até é o que está aparecendo bastante nos Enems, nas provas do Enem nos últimos anos. Beleza? É isso aí. E fiquem com Deus. Qualquer coisa, a gente está aí na área. Beleza? Tá bom? Ela é sempre crescente, não falei, mas deu para notar no gráfico que ela sempre sobe, tá? Fiquem com Deus, até mais e bye!